Então, essa aula aqui a gente vai fazer um pouquinho de exercício do capítulo 25, que envolve a parte de capacitância, certo? Então, como a gente já viu, né, a capacitância nada mais é do que uma constante de proporcionalidade entre a carga e a diferença de potencial embutidas num capacitor. Então, a ideia era bem simples: você tinha uma bateria com uma certa diferença de potencial e você tem aqui um capacitor de placas paralelas, são dois condutores aqui, distantes com uma certa distância d, etc. E você põe para carregar, eles carregam com uma certa carga Q, e a carga que ele é capaz de armazenar é proporcional à diferença de potencial, e a constante de proporcionalidade é o C aqui, que a gente define como capacitância. A gente também analisou as ideias de capacitores em série e capacitores em paralelo. Então, suponha que você tem aqui um circuito um pouco diferente, com dois capacitores, por exemplo, C1 e C2. A pergunta que a gente respondeu nas últimas aulas aí foi: será que era possível substituir esses dois capacitores aqui por um único capacitor, de maneira que ele fizesse a mesma função? Assim, será que eu consigo trocar esse circuito por um outro circuito que tem aqui uma capacitância equivalente? Então a ideia é que esse capacitor equivalente armazenasse a carga total que esses caras C1 e C2 armazenavam. Ou seja, se esse aqui armazena uma certa carga Q1 e esse aqui armazena uma certa carga Q2, a ideia é que esse C equivalente armazenasse aqui uma carga total que fosse Q1 mais Q2. Tá certo? Então a pergunta era: qual era esse capacitor equivalente aqui que eu poderia substituir a fim de armazenar a mesma quantidade de carga que os dois? E a gente notou, né, que quando eles estão aqui em paralelo, essa capacitância equivalente, a gente deduziu, nada mais é do que C1 mais C2. Tá certo? Isso para capacitores em paralelo. Aí outra ideia era, bom, e se agora em vez de estar em paralelo, esses caras estivessem em série? Então imagina que a gente tem um circuito aqui, você tem aqui um certo capacitor C1 e um certo capacitor aqui C2. Eu quero substituir agora esses dois capacitores aqui em série por um capacitor equivalente de tal maneira que a carga armazenada aqui é igual a carga, essa carga aqui você tem uma carga Q, esse aqui você tem uma mesma carga Q, só que você tem diferentes potenciais diferentes aqui, né? Daqui para cá você tem um certo, vamos chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B, esse ponto aqui de C. Aqui você tem uma diferença de potencial VB menos VA, e aqui você tem uma diferença de potencial que é VC menos VB. Então a diferença de potencial aqui é diferente, mas eles têm a mesma carga. Você tem uma carga positiva ali, obviamente tem uma carga negativa aqui, uma carga negativa. E a ideia era você trocar esse circuito aqui, de forma que você tem aqui a diferença de potencial VC menos VA, né, que é a diferença de potencial resultante, entre aspas, aqui desses dois, e a mesma carga aqui. E a gente nota, então, que a capacitância equivalente que a gente tem que substituir esses dois por um outro aqui, tem que ser tal que 1 sobre a capacitância equivalente
é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Tá certo? Obviamente que a gente pode generalizar isso. No caso de N capacitores em paralelo, você tem C1 mais C2 mais C3 mais Cn. E aqui também, se você tivesse N capacitores em série, né? Então aqui são capacitores em série. Então, se você tivesse N capacitores inteiros, você teria 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 mais 1 sobre Cn, certo? Você pode generalizar isso aqui para sistemas com N capacitores. Então, essa foi algumas das ideias que a gente abordou no capítulo 25, que é o que a gente vai explorar aqui nos exercícios que eu vou abordar aqui agora, certo? Então, os dois primeiros exercícios são bastante simples, só para a gente revisar aqui. Então, eu começo com o exercício 25.2 do livro. Então, o capacitor aí da figura abaixo possui uma capacitância de 25 microfarad e está inicialmente descarregado, tá certo? Então, a bateria produz uma diferença de potencial de 120 volts e a pergunta é, quando a chave S é fechada, qual é a carga total que passa pela bateria? Ok? Então, essa é trivial. A ideia é a seguinte, né? A carga flui até o momento que a diferença de potencial aqui no capacitor fica igual à diferença de potencial aqui. Enquanto está aberto esse circuito, esse cara aqui não tem diferença de potencial nenhum. A partir do momento que você fecha, essa diferença de potencial começa a aumentar até o momento que esse cara se carrega e a diferença de potencial aqui, entre os duas placas, fica igual à diferença de potencial da bateria. Tá certo? A carga no capacitor é Q igual a CV, quando ele está totalmente carregado, tá certo? E esta é exatamente a carga que atravessa a bateria, certo? Então, vai carregando, vai atravessando uma quantidade de carga aqui na bateria até ele estar completamente carregado. A carga armazenada no capacitor é exatamente a carga total que passa aqui pela bateria. Então, é uma conta simples. Você tem que ter o Q é igual, então, a 25 microfarad, 10 a menos 6 farad. Vamos pôr aqui a unidade, farad, vezes a DDP, que é 120 volts, tá certo? E aí você calcula diretamente aqui que essa carga, então, é 3 vezes 10 a menos 3 coulomb. Ok? Então, só para a gente trabalhar inicialmente, bastante simples, só a ideia básica aí. Então, só para a gente tentar, fechou aqui, começa a carregar o capacitor, vai carregando, 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 até ele ficar completamente carregado. Nesse capítulo 27 que a gente vai começar, a gente vai estudar como é que essa carga aqui varia em função do tempo, tá certo? Que é isso que é o foco do nosso capítulo 27, que a gente vai começar muito em breve. Ok? Alguma pergunta? Beleza? A questão 5 trata de capacitores de placas paralelas. Então a ideia é a seguinte: o capacitor de placas paralelas possui placas circulares, tá certo? Então são duas placas aqui circulares. Você tem uma placa aqui, outra placa aqui. Estão aqui ligados numa certa bateria que infere aqui entre eles uma diferença de potencial. Está aqui meu capacitor de placas circulares. Ele fala que eles têm um raio de 8,2 centímetros
Sempre se atente, tá certo? Se para você calcular a capacitância em farad e dado uma tensão em volts, você tem que trabalhar em metros, tá certo? Então, aqui também, ó, a distância entre eles é 1,3 milímetros. Você tem que converter tudo em metros, tudo no sistema internacional, tá certo? Metros, volts, coulomb e farad. Então, você tente a isso. Então, você tem um capacitor de placas paralelas, com placas circulares, cujo raio é 8,2 centímetros, e estão separados aqui por uma distância D de 1,3 milímetros. Aí ele pergunta, calcule a capacitância, e com essa capacitância, então, determine qual é a carga das placas, se a diferença de potencial aqui for 120 volts. Então, só para a gente relembrar aqui, rapidamente, como é que a gente deduz aí a relação entre a capacitância, a área e a distância entre esses capacitores, essas placas dos capacitores. Então a ideia aqui, imagina, vamos pensar num capacitor de placas paralelas retangulares, que fica mais fácil para a gente deduzir as nossas contas, mas é o resultado geral. Então você tinha aqui, quando ele está carregado, uma quantidade de cargas positivas, e aqui uma certa quantidade de carga negativa, tá certo? E o que a gente tem é que a carga total é igual a capacitância vezes a diferença de potencial. Então, para a gente calcular a capacitância, a gente tem que ser capaz de calcular a carga nesse capacitor aqui e a diferença de potencial, certo? A carga a gente calcula pela lei de Gauss em termos do campo elétrico. Então, você vai fazer aqui uma superfície gaussiana que tem aqui a mesma área do que a área do meu capacitor, e eu vou calcular então essa carga em termos do campo elétrico. Você tem um campo elétrico aqui, né, produzido por esses sistemas aí de placas paralelas, tá certo? Então, pela lei de Gauss, a gente sabe que o fluxo, né, do campo elétrico, que é igual a integral de E escalar dA, uma superfície fechada, é igual à carga envolvida por essa superfície gaussiana dividido por ε0. Aqui a gente já sabe, nesse caso, que por simetria, o E ele é constante para uma certa distância fixa aqui do caso de um capacitor. No caso de placas paralelas, aqui ele é constante até independente da distância. Essa área aqui, dA, esse elemento dA é um elemento aqui, ó, que é paralelo ao meu campo. Então o produto escalar entre eles dá módulo de E vezes o módulo da área. E o E é constante, sai da integral, então no fundo você fica uma integral de dA, e você tem então a área basicamente da placa. Então o que você tem aqui é que esse fluxo é o campo vezes a área, que é igual à carga envolvida. A carga envolvida é exatamente a carga contida no capacitor. Então é Q sobre ε0, de forma então que essa carga aqui nada mais é do que E a ε0. Ok? Agora falta calcular a diferença de potencial. A diferença de potencial a gente calcula pela relação entre o campo elétrico e a diferença de potencial. Então a gente sabe que a diferença de potencial é a integral. Eu quero esse cara positivo, então eu vou fazer uma integral de menos até mais. Então eu tenho uma trajetória aqui, uma integral de trajetória, que vai daqui até aqui, tá certo? Do que? De E, tem um sinal negativo, de E escalar o meu ds, tá certo? Então V igual a menos a integral de ds, isso aqui sai do fato de que o E é igual a menos o gradiente da diferença potencial. Aqui a gente se atenta que o E e o ds são antiparalelos, então esse sinal menos aqui vai embora, você vai ficar com uma integral de menos até mais do módulo de E
ds. O E é constante durante toda a trajetória aqui, então ele sai também da integral. Então, no fundo, você fica E integral de ds, que é uma integral de linha, que dá exatamente essa distância aqui entre essas placas que a gente chama de D. Certo? Então, isso aqui dá ED. Tá certo? Então, substituindo aqui a diferença potencial, isso aqui é igual a C vezes a diferença potencial, que é ED, de forma que, analisando esses dois termos aqui, a gente tira então a capacitância em termos da área, vale A ε0 sobre D. Ok? Então a gente consegue deduzir a expressão facilmente da capacitância em função da área e da distância. Então a gente calculou aqui que a capacitância é igual à área dividido pela distância, medido pela distância, tudo isso multiplicado por ε0, de forma que agora fica tranquilo para a gente calcular a capacitância do nosso capacitor de placas paralelas circulares aí do exercício 5, tá certo? Então, com isso em mãos, a gente tira aqui que a capacitância é igual à área. A área, nesse caso, ela vale, são placas circulares, tá certo? Então ela vale πr ao quadrado, que por sua vez dá π, que multiplica 8,2 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado. A distância D, ele falou que era 1,3 milímetros, então é 1,3 vezes 10 a menos 3 metros. E nosso ε0 aqui, para poder fazer a conta, ele é igual a 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Certo? Substituindo tudo isso na nossa expressão aqui, A ε0 sobre D, basta fazer as contas, você vai encontrar então aí que essa capacitância vale 1,44 vezes 10 a menos 9 farad, 10 a menos 10, desculpe, farad, que pode ser escrito então como 144 picofarad, certo? Onde o pico aí é 10 a menos 12. Ok? O item B agora fica tranquilo, ele quer saber a carga no capacitor, então a carga que é armazenada nesse capacitor é Q, que é igual a CV, a diferença de potencial é 120 volts, então a gente vai ter 1,44 vezes 10 a menos 10 farad, que multiplica então 120 volts, e eu tenho o resultado aí direto em coulomb, o que então ele vale 17,3 vezes 10 a menos 9 coulomb ou nanocoulomb. Beleza? Perguntas aí? Tranquilo? Muito bem. Então esses são os dois simples. Agora vamos fazer uns outros de cálculo de capacitores equivalentes, calcular a diferença de potencial em partes dos circuitos, etc. Que já é um pouquinho mais sofisticado, bem pouquinho, mas um pouco mais interessante. Então vamos lá, vamos resolver o 25.12. Então, ó, na figura abaixo aí, a bateria tem uma diferença de potencial de 10 volts e os 5 capacitores têm capacitância de 10 microfarad. Então você tem todos os 5 capacitores iguais. Aí ele pergunta, determine a carga do capacitor C1 e a do capacitor 2. Como é que a gente faz isso aí? Então, ó, o item A, ele pede a diferença de potencial entre as placas do capacitor C1. Aí é tranquilo, né? Porque você vê, ó, a diferença de potencial da bateria é a mesma que a diferença de potencial aqui no C1, tá certo? Ele já deu
Ele falou que essa diferença potencial é 10 volts, então eu sei que aqui tem uma diferença potencial de 10 volts. Ele deu essa capacitância, de todos eles falou que vale 10, tá certo? Então a gente sabe que a carga nesse capacitor C1, eu vou chamar de Q1, é igual a C1 V1, e isso aqui então é igual a 10 microfarad vezes 10 volts. Isso dá então uma carga Q1, que é igual a 10 a menos 4 Coulomb. Então, o item A é facilmente reduzível. O item B é que é a questão. Então, para você determinar agora a carga em C2, você já tem a capacitância, então o que você precisa fazer é encontrar a diferença de potencial entre essas duas placas. Tá certo? Então, para isso, como é que a gente faz? A gente tem que analisar o circuito, substituindo ele por capacitâncias aí equivalentes, tá certo? Então, a gente tem que entender como é que vai se distribuir aqui as cargas para a gente ser capaz de entender como é que vai ser a capacitância. Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que determinar é a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, ó, aqui e aqui. Certo? Se você determinar essa diferença de potencial aqui, aí você consegue trabalhar para determinar a diferença de potencial entre cada um desses indivíduos aqui. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai, então, reescrever esse objeto aqui, ó, todo, substituindo ele por um capacitor equivalente, tá certo? Então, o circuito resultante, depois que eu calcular esse capacitor equivalente, vai ser algo assim, ó. Você vai ter o seu C1 aqui, você tem a bateria, você vai ter o outro capacitor aqui, que é esse cara aqui, e é o outro que eu vou substituir aqui por um capacitor equivalente. Onde esse capacitor equivalente é exatamente aqueles três ali que estão circulados aqui. Tá certo? Então, primeiramente, a capacitância equivalente desses dois aqui, visto que eles estão em série. Tá certo? Então, essa capacitância aqui desses dois, o que vai ser? Vai ser 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C2 mais 1 sobre C. Isso aqui eu posso escrever como sendo C2 C, e aqui, deixa eu ver, não, mais fácil. C2 mais C, tá certo? E aqui eu ponho C2, não, tô confundindo, peraí. Tem que tirar o mínimo aqui, né? Então vai ficar isso, C2C, C2 mais C, tá certo? Só pra gente checar, né? Fica C2 sobre C2C mais C sobre C2C, que dá então 1 sobre C mais 1 sobre C2, tá certo? Então, tá aqui, de forma que eu tiro que aquele capacitor equivalente em vermelho, então, é igual a inverso dessa expressão aqui, é C2C sobre
C2 mais C. Beleza? Tranquilo? Agora eu tenho que pegar e somar com esse outro aqui, né? Porque agora esse vermelho aqui, que é esse aqui, ele está em paralelo com esse outro aqui, que tem uma capacitância C. Então a capacitância equivalente do objeto em preto nada mais é, então, vou chamar aqui de C equivalente estrela aqui, ó. Ele nada mais é do que C mais o C equivalente em vermelho, que é C2C sobre C2 mais C. Então, esse aqui é a minha capacitância equivalente estrela aqui. Maravilha. Se a gente fizer as contas aí, então é só substituir as expressões. O C2 é igual a C, não é? Porque todos os capacitores têm a mesma capacitância, não é isso? Então vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar C mais C ao quadrado sobre 2C. Aqui eu multiplico por 2, divido por 2. Esse C aqui cancela com esse quadrado aqui. Então isso aqui fica 3C dividido por 2, ou seja, isso aqui dá 1,5C. Foi rápido? Tranquilo? Acompanhou? Muito bem, então a gente sabe que é o equivalente, ó, esse aqui tinha um capacitor C, aqui tem uma diferença de potencial V aqui é minha placa menos, placa mais. Aqui tem uma capacitância C e aqui eu tenho uma capacitância que é 1,5 C. Bom, como eu disse, o primeiro passo era encontrar a diferença de potencial daqui até aqui. Então, isso é equivalente a encontrar a diferença de potencial daqui até aqui. Tá certo? Ó, veja que só troquei todo esse circuito aqui, ó, por esse aqui, então eu tenho que encontrar a diferença de potencial daqui até aqui. Como é que eu faço isso aí? Eu vou analisando passo a passo. Então eu vou chamar esse, ó, esse aqui de A, esse aqui de B, e esse ponto aqui embaixo aqui de C. Presta atenção que aí está todo o truque. Um monte de exercício você vai utilizar essa mesma metodologia, tá certo? Então, ó, eu quero calcular a diferença de potencial entre dois capacitores que estão em série. Certo? Como é que eu faço isso? É isso que eu vou ensinar a fazer. Então, o que você vai trabalhar? Você vai calcular as diferenças de potenciais. Ó. Então, aqui, ó, daqui até aqui, eu vou ter VB menos VA é igual a carga nesse capacitor dividido pela capacitância. No caso aqui, minha capacitância estrela ali. Ok? VC menos VB é igual a carga nesse capacitor dividido por o meu C aqui, que é esse C aqui, ó, que tem uma capacitância, vou pôr em preto para não confundir com as letras do... Esse cara tem uma capacitância C. Bom, note que eles estão em série, tá certo? Capacitores em série têm a mesma carga. Esse aqui tem uma carga Q, esse aqui também tem uma carga Q. Essa carga aqui, ó, é a mesma, é a mesma que essa carga aqui. Ok? Capacitores em série, se vocês olharem lá atrás, eles têm a mesma carga. Por quê? Porque essa bateria aqui, ela puxa uma quantidade de carga, fica aqui positivo, tá certo? Aí, como ficou positivo, desloca-se os elétrons para cá. Os elétrons que deslocaram para cá, faltam aqui. Então, a quantidade de elétron que falta aqui é exatamente igual àquele que está aqui em cima. Então, as cargas nos capacitores são iguais. Então, daí eu consigo tirar que VB, vê se vocês acompanham comigo, ó, VB menos
VA é igual... Vou substituir essa carga aqui agora. O que é essa carga? É C VC menos VB dividido pelo C equivalente estrela. Beleza? O meu objetivo é encontrar o quê? VB menos VA, que é a diferença potencial aqui. Que é exatamente igual a diferença potencial aqui, ó. Aqui e aqui. Tá acompanhando? Se não tiver, aproveita e pergunta aí, cara. Muito bem. O C a gente sabe quanto vale, né? Quanto vale o C equivalente? 1,5C, não é isso? Não foi isso que a gente calculou? Tá aqui, ó. Então eu posso escrever esse cara aqui, só para simplificar um pouco, como 1,5 VB menos VA é igual VC menos VB. Certo? Aproveita e pergunta tudo agora, hein, se não tiver dúvida. Acompanhou essa passagem aqui? Preciso de um feedback, hein? Sim? Muito bem. Bom, agora eu preciso deixar tudo em termos de VB menos VA, tá certo? Como é que eu faço isso? Aí eu me atento ao seguinte, ó. VB menos VA mais VC menos VB é igual ao quê? É igual a VC menos VA, VC menos VA, que por sua vez é igual a V. Tá certo? Que é igual então a V. Pronto. Então daqui eu tiro que VC menos VB é igual a V menos VB menos VA. Vou substituir aqui agora, ó, e aí eu consigo calcular quanto vale VB menos VA. Porque o V eu tenho, né? O V é dado no exercício. Tá certo? Então, substituindo ali, eu tiro que 1,5 VB menos VA é igual a V menos VB menos VA. Somo VB menos VA dos dois lados, eu tiro daqui que V é igual a 2,5 VB menos VA, de forma que VB menos VA é igual a 0,4 V. Onde o V aqui é a diferença de potencial da bateria aqui, ó. É esse V aqui. Então fica 40% da tensão original é que está aqui, ó. Beleza? Sim ou não? Muito bem. Só que isso, ó, é uma parte do problema. O que eu quero mesmo, que eu preciso para saber a carga em C2 é a diferença de potencial daqui até aqui. Eu tenho até agora a diferença de potencial daqui até aqui. Então eu vou fazer a mesma ideia. Só que agora fica mais fácil que essa capacitância aqui, ó, é igual a essa capacitância aqui. Tá certo? Então, ó, como é que fica no caso da gente ter os capacitores iguais? Então imagina aqui, ó, vamos analisar aqui, ó. Tenho um capacitor com carga, com capacitância C e outro capacitor
com capacitância C, que é o meu caso ali, tá certo? Aí eu vou chamar aqui de, só para não confundir, vou chamar esse cara aqui de X, Y e Z. Tá certo? Aí o que eu tenho? Vy menos Vx nada mais é do que Q sobre C. Vz menos Vy nada mais é do que Q sobre C. A mesma carga, a mesma capacitância, tudo igual. Agora eu tenho aqui Vz menos Vx, que é a diferença daqui até aqui, nada mais é do que isso mais isso, tá certo? Ó, esse mais esse dá Vz menos Vx, não dá? Que por sua vez dá 2Q sobre C. Que por sua vez, ó, 2Q sobre C é 2Vy menos Vx, que por sua vez é 2 vezes Vz menos Vy. Tá certo? Porque ó, Q sobre C é Vy menos Vx, 2Q sobre C é 2 vezes Vy menos Vx. Tá certo? Ou seja, o que acontece? A DDP aqui, ó, ela cai pela metade quando as capacitâncias são iguais, certo? Ou seja, se eu tenho aqui uma diferença de 10 volts daqui até aqui, se a capacitância é igual, eu vou ter 5 volts daqui e 5 volts aqui. Sim? Que é exatamente o nosso caso aqui, ó. A gente tem os dois capacitores iguais e calculou essa diferença de potencial aqui. Essa diferença de potencial vale 0,4V. Quanto vale a diferença de potencial, então, daqui até aqui? 0,2V. Tá certo? Então agora a gente já sabe a diferença, vale 0,2V. Então, o nosso diferença de potencial aqui, ó, até aqui, é um V, que é igual a 0,2. Vou chamar de V' aqui. V, onde o V é esse V aqui. Esse V ele vale 10, então essa diferença de potencial aqui vale 2 volts. 2 volts, agora sim. Então, finalmente, Q2 é igual a C2, que multiplica 2 volts. C2 vale 10 microfarad, isso aqui é 10 microfarad, vezes 2 volts, Q2 é igual então a 2 vezes 10 a menos 5 coulomb. Perguntas? Moleza? Procedimento é o padrão, certo? Sempre é isso aí. Só tem que treinar. Não é de uma hora para outra que vai conseguir resolver os problemas disso aí. Por isso que eu trouxe mais um bastante similar a esse, que aí vocês treinam agora. Vamos lá. Insert image. O 2.17. Tá aí, ó. Então, na figura abaixo, uma bateria de 20 volts é ligada a um circuito constituído por capacitores de capacitância. Então, vamos lá. Ó. O C1 aqui, ó, é igual a 3, tudo em microfarad, tá certo? O C6 aqui, ó, é igual a 3. O C3 e o C5 valem 4. O C2, ele vale 2. E o C4, ele vale
2. Ele vem com uma série de perguntas. Então, calcule a capacitância equivalente do circuito todo. Calcule a carga armazenada por esse capacitor equivalente. Calcule a diferença de potencial entre o capacitor 1, entre as placas do capacitor 1, a carga do capacitor 1, a diferença de potencial entre as placas do capacitor 2, a carga desse capacitor 2, a diferença do potencial entre o capacitor 3, entre as placas do capacitor 3 e a carga Q3 do capacitor 3. Bom, a ideia é começar a resolver esse cara aqui por partes. Então, primeiro eu vou substituir esse C5 e C3 aqui por uma capacitância equivalente. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, o C5 e o C3. Eles estão em série de forma que 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C3 mais 1 sobre C5. Cada um tem 4, então fica 1/4 mais 1/4. Isso aqui dá 2/4. Tá certo? De forma que o C equivalente, então, aqui vale 2 microfarad. Muito bem, então a gente já substituiu esse indivíduo aqui por um de 2 microfarad. Agora eu vou pegar esse conjunto como um todo aqui. Ó. Esse cara aqui eu posso deslocar ele para cá sem problema nenhum. Eu posso colocar ele aqui se eu quiser. Ó. Aqui e aqui. Tá certo? Não tem problema nenhum. Estou deslocando ele para cá. Aí fica claro que você tem aqui, ó, 1, 2, 3 capacitores agora que estão em paralelo. Tá certo? Então, eu vou ter aqui, ó, o C4, vou ter aqui, ó, o C5 e o C3, que eu já tenho a capacitância equivalente deles, e eu vou ter aqui, ó, o C2. Certo? Todos eles estão em paralelo. Esse aqui tem uma capacitância de 2 microfarad. Esse aqui tem uma capacitância de 2 microfarad, que está aqui. Ó. Esse aqui tem uma capacitância de 2 microfarad. Então isso aí tudo é equivalente a ter aqui, ó, um capacitor aqui de 6 microfarad. Certo? Então todos esses indivíduos aqui, ó, têm uma capacitância equivalente de 6 microfarad. Então, só para redesenhar o circuito aqui de novo, vamos entender ele agora como é que ele fica. Você tem aqui a diferença de potencial. Aí você tem todo aquele objeto lá substituído aqui por um C equivalente. Aí desce aqui. E aí tem de novo o restante do circuito aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Tá aqui a diferença de potencial. Esse aqui é o meu C6 e esse aqui é o meu C1. Certo? O C6 e o C1, ó, você vê que a diferença de potencial nessa placa é igual a diferença de potencial nessa placa, a diferença de potencial nessa placa é igual a diferença de potencial nessa placa. Então, no fundo, o C6 e o C1, eles estão aqui, ó, em paralelo, tá certo? Então, eu tenho aqui o C6 e o C1 vale 3. Então, eu vou ter 1 sobre C equivalente. Aqui é 3, aqui é 3. Vai ficar... Opa, eles estão em paralelo, tá certo? Paralelo é somar. Tá certo? Se aqui é 3 e aqui é 3, estão em paralelo, né? Eles não estão em série, estão em paralelo. Então, esse cara é equivalente a você ter um capacitor aqui de 6 microfarad, certo? É a soma dos capacitores. Então, no final das contas, esse circuito agora se resume a você ter aqui uma diferença de potencial, esse capacitor equivalente aqui que a gente já calculou, que vale 6,
mais um outro agora aqui, que é o conjunto do C1 e do C6, que vale 6, ligado aqui na bateria, certo? Então tem agora 2 em série, 1 sobre C equivalente, 1 sobre 6, mais 1 sobre 6, dá 2 sobre 6, de forma que a capacitância equivalente total agora vale 3 microfarad. Então, está aqui a resposta do item A. Pergunta? Tranquilo, né? Depois que sabe fazer, fica fácil. Falou. Muito bem. Aí ele pergunta a carga armazenada no capacitor. Aí é fácil, né? Você tem a capacitância, você tem a diferença de potencial, então a carga é o C equivalente vezes a diferença de potencial. Isso aqui dá 3 microfarad, 20 volts, que é a bateria. Isso aqui me dá, então, 6 vezes 10 a menos 5 coulomb. Sem problemas também. Hã? Não entendeu? Não, ele. Você não entendeu? O C, ele pede a diferença de potencial aqui nesse elemento aqui, ó, nesse indivíduo aqui, ó. Então qual é o circuito que eu vou analisar? Vou analisar esse cara aqui, tá certo? Ó. Esse aqui já me dá a resposta da diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto aqui. Então note que eu posso chamar esse aqui mais fácil ainda. Ó. Eu posso analisar primeiramente esse aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, ó. Porque aqui, ó, eu vou calcular a diferença de potencial desse ponto e esse ponto. A diferença de potencial daqui até aqui me dá a diferença de potencial daqui até aqui, que é exatamente a diferença de potencial daqui até aqui. Então eu vou analisar esse circuito aqui, ó, para calcular a diferença de potencial entre as placas do capacitor C1. Então eu vou chamar esse aqui de VA, o mesmo procedimento do exercício anterior, certo? Esse aqui de VB, esse aqui de VC. Então, como é que faz? Mesma ideia. VB menos VA é igual ao quê? Aqui sobre... vou chamar esse aqui, ó, de C1 equivalente. Sobre... desculpa, C2 aquele ali. Esse aqui de C1 equivalente. Então, sobre C1 equivalente. VC menos VB é igual a Q sobre, note que a carga estão em série, né? Então a carga é a mesma, sobre C2 equivalente. Ok? Então daqui eu tiro, ó, substituindo a carga, que VB menos VA é igual ao que? A carga é VC menos VB vezes capacitância equivalente 2 dividido pela capacitância equivalente 1. Mas a gente sabe que VB menos VA mais VC menos VB vai dar exatamente VC menos VA, que dá V. Isso aqui igual a V. Note que é a mesma estratégia que a gente fez lá no outro, para calcular se tem capacitores em série e eu quero calcular a diferença de potencial entre dois deles aqui. Isso aqui é igual a V. Então daqui eu tiro, como eu quero calcular VC menos VB, eu tiro que isolo VB menos VA. VB menos VA
é igual a V menos VC menos VB. Tá certo? Substituo aqui, então. V menos VC menos VB é igual VC menos VB, C equivalente 2, sobre C equivalente 1. Mas se você tentar, ó, C equivalente 2 e C equivalente 1 são iguais, tá certo? Aqui, no nosso caso. Então, esse cara se cancela com esse aqui, de forma que eu tiro que VC menos VB é igual a... Ó, esse aqui eu passei somando, fica duas vezes, não é isso? Então é V dividido por 2, que dá então igual a 10 volts. Então, tá aqui o item C. Beleza? Tranquilo ou não? Aí o item dele pede a carga, aí é fácil, né? Você tem a diferença de potencial e tem a capacitância, calcular a carga é o mais trivial, né? Q1 é igual a C1V1, que por sua vez, então, vai dar... Substituo aqui 10 volts, pego a capacitância de C1, que é 3, e aí eu tenho 3 vezes 10 é menos 5 coulomb. Aí depois ele vem pedir a DDP em C2. Qual que é a DDP entre as placas de C2? Cadê o C2? Está aqui, ó. Entre essas placas aqui, ó. Mas aí também ficou fácil, ó. Por quê? Porque eu acabei de calcular a diferença de potencial daqui até aqui, não acabei? Sim ou não? Ó, note que essa diferença de potencial é a mesma, ó, do que aqui. Então eu tenho aqui, ó, vou novamente, ó, VA, VB e VC. Tá certo? Então eu tenho, ó, VC menos VA, eu sei quanto vale. Vale V. Tá certo? VC menos VB eu também tenho. Então fica trivial. Ó. Se você olhar e você tentar aí, o que você tem? Ó? O item E agora. Ó. Eu tenho aqui, ó, VB menos VA. Ó, VB menos VA mais VC menos VB. Isso aqui é igual, ó, a VC menos VA, que é V, tá certo? Isso aqui é V. Só que VC menos VB, eu já calculei. VC menos VB vale 10 volts. Tá certo? Então, VB menos VA vale 20 volts menos 10 volts vale 10 volts também. Tá certo? Novamente, então, está calculada a diferença de potencial VB menos VA, ó, que é o quê? VB menos VA, que é exatamente a diferença de potencial. Note que aqui é VA ainda, ó. Ó, é o mesmo fio aqui, tá vendo? Ó? Não tem nenhum dispositivo, então aqui também é VB. Você acompanhar? Não? Tá muito rápido? Tá tranquilo? Então se tira que vale 10 volts. Aí a carga no capacitor 2 também é fácil de calcular. Q2 igual a C2V2. Isso equivale, então, 2 vezes 10 a menos 5 coulomb. Aí, G. O G, o que ele pede? G, ele pede em V3. Em V3. Olha que interessante aqui, ó. Presta atenção, ó. Quanto vale a diferença de potencial daqui até aqui?
em termos de VA, VB e VC? Vale 10, não é isso? Que é VA menos VB. Todo mundo concorda? Agora esse capacitor aqui é igual a esse capacitor aqui. Então vale metade, né? Então a diferença de potencial daqui até aqui é 5 volts. E a diferença de potencial daqui até aqui é 5 volts. Igual no exercício anterior, tá certo? Então, direto, de maneira direta, o G então, visto que C5 é igual a C3, a DDP entre eles é dividida. Logo, V3 é igual a 5 volts. Finalmente, o F ele pede a carga em C3, aí fica fácil, Q3 é igual a C3. V3... Hã? Ah, é. Depois do G vem H, né? Isso aí dá, então, C3 vezes V3 dá 2 vezes 10 a menos 5. Ok?